Muito bem, vamos então começar esse nosso letter marcando, escrevendo o que nós vamos fazer nessa folha. Então é bom ter uma folha reserva do lado para que a gente possa marcar, né, para que vocês possam escrever do lado o que vocês vão fazer, quais são as palavras usadas. É importante isso por quê? Porque com essas marcações a gente pode analisar melhor para saber quais as palavras que são mais importantes na hierarquia e como fazer. Além disso, é importante depois que marcar essas palavras que nós vamos escrever, já ir imaginando que tipo de fonte, que tipo de letra nós vamos usar. Então, o conjunto estando pronto, vamos então começar a outra dica importante: contar o número de palavras. Contando o número de palavras é mais fácil a gente diagramar, a gente colocar colocar a palavra no lugar exato que nós desejamos. Geralmente a gente costuma colocar isso usando uma estética bem equilibrada, colocando isso num eixo, ou seja, fazer uma diagramação simétrica. Não é? Então a simetria é um dos pontos importantes para que se componha uma estética bem agradável. Então, para começar, a gente risca a folha ao meio e a partir daí começa o esboço. Vocês viram que inicialmente eu já marquei um desenho simplificado. Esse desenho simplificado, que alguns também que nós podemos chamar de doodles, que é comumente chamado com esse nome, alguns chamam simplesmente de bullet, que é um desenho simples. A gente marca onde ele vai e a partir daí vamos determinar o formato que a nossa palavra principal deve ter. Então aqui vocês estão vendo que eu já estou fazendo uma forma diferenciada. Estou fazendo arcos para dentro deste espaço de arcos eu vou construir então essa palavra. Importante deixar margem dos lados para que possa ter um respiro, para que possa ter um equilíbrio legal. Aí vamos então desenhar este bullet, esta figura simplificada. Você pode usar um compasso ou um outro objeto circular para traçar. Nesse caso eu estou usando um vidro de tinta nanquim. Marquei o círculo principal e ele servindo como base, eu vou agora traçar os elementos de detalhes que compõem essa figura. Aqui no caso, nós estamos então usando um elemento que está intimamente ligado ao tema do nosso lettering. Essa folha de rosto é da disciplina de geografia. Então eu tenho que imaginar, dentro da área de geografia, que lembra, que desenhos, que imagens podem remeter à geografia. Então, fazendo uma pesquisa rápida, a gente já encontra uma. Como vocês estão vendo, o globo, né? Esse globo já é um elemento forte para lembrar, para ajudar na decoração da folha de rosto no tema que nós estamos fazendo agora. E aí é importante, se você tiver alguma dificuldade, basta que você faça uma rápida pesquisa na internet, dê uma olhadinha e depois você pode então fazer um desenho simplificado desse globo que serve como objeto de decoração. Ok? Muito bem. Agora é importante que façamos que coloquemos no espaço determinado a palavra-chave. Legal é começar a definir o tamanho, né? Qual é o espaço de cada letra. Então a gente pode fazer um quadrado, um retângulo, uma elipse, e aí a gente descobre, né, que formato a nossa letra vai ter para a partir daí começar a escrever de maneira que ela fique realmente centralizada, que é o caso, que é o que nós desejamos agora. Então vocês estão vendo que eu estou começando do meio para as pontas. Então eu fiz uma de um lado e agora eu estou fazendo as outras letras. Este é um esboço que é feito a lápis, porque se houver algum problema, é muito mais fácil a gente passar a borracha, apagar e fazer a correção. Então a gente vai com calma, riscando letra por letra, marcando para que possamos determinar
todo o espaço que deve ser ocupado da letra. Então, esta é a etapa importante do desenho, do risco a lápis. E aí nós vamos construindo para que todo o trabalho possa ficar um pouco mais elaborado, tá certo? Vamos dar uma aceleradinha? Muito bem, feito essa parte da palavra principal, vamos a outra palavra menor, não é? Que é o nome professora, abreviado, prof. Nesse caso, nós podemos usar algum elemento gráfico para ajudar nessa decoração. Então é só imaginar, como nós fizemos no início, que elemento ajudaria a decorar esta disciplina de geografia. Então, rapidamente a gente começa a imaginar, bom, eu acho que aqueles pergaminhos podem ser uma boa pedida, porque a ideia do pergaminho lembra aqueles antigos mapas que eram feitos, né? O mapa do tesouro, o mapa de localização, né? As anotações dos lugares. Isso é importante entender para que possamos fazer elementos fortes ligados ao tema, que isso é muito importante, não é? Colocar tudo de acordo com o que nós estamos construindo. Nesse caso, então, vocês estão vendo que estamos fazendo a letra, a palavra prof, né, professora, abreviada, dentro desse espaço do desenho da folha de pergaminho. E agora vamos pensar no nome principal, o nome da sua professora. Aqui, lógico, eu vou escolher um nome aleatório para que seja marcado e a gente poder ter uma ideia de como é. Então eu pensei num nome e num tipo de letra. Essa letra, eu já estou imaginando que o ideal é fazer ela manuscrita, né, no tipo de letra cursiva. Então aí já estamos entendendo os tipos, as famílias de letras, né? Nós fizemos uma letra geografia de uma forma com serifa diferente e agora estamos fazendo a letra da palavra professora com o estilo cursivo. Então, só que não basta fazer só o cursivo. A ideia é usar também nessa letra cursiva uma característica muito importante dentro do letter, que é o que caracteriza esse estilo, em que a letra ela fica, a base dela na área centralizada, mas ela faz um balanço, oscila um pouco mais alto e um pouco mais baixo. Então esse estilo de letra é conhecido como bounce letter. Então bounce letter é quando a letra tem esse balanço, uma mais para cima, outra mais para baixo, e aí a gente vai compondo. E para ajudar nessa ideia, a gente pode fazer um risco embaixo que dá a ideia de onda também. Então tudo isso é pensado para ser construído, não é, de forma adequada. Na parte de baixo temos um bom espaço, então vamos imaginar outro grafismo, outro desenho. Então eu imaginei aqui, lembrando a área da geografia, em geografia a gente estuda nos mapas principalmente, né, os rios, os relevos, e aí eu imaginei uma coisa parecida, a ideia de um rio. Então aqui nós estamos fazendo linhas que dão a ideia da separação entre o que é terra, né, onde são a folhagem, o grama, as árvores, os outros elementos de um lado, e no meio está sendo feito e reservado a área que vai ser a água corrente, o rio nesse caso. E olhem que é tudo bem simples. É isso que caracteriza o doodle, o bullet, que são desenhos simplificados. Aí a gente põe de uma maneira bem simples a ideia de vegetação em cada lado para representar a ideia da vegetação, do verde. Tudo muito simples, tudo muito simplificado para que a gente entenda com facilidade e não perca também muito tempo, porque a ideia do lettering escolar é algo que seja feito de certa forma mais rápido, não é? Porque às vezes a gente tem que construir com uma certa velocidade, porque as aulas fluem com rapidez. Na parte de cima, como teve um espaço sobrando, então imediatamente veio a ideia de colocar nuvens, né? Então as nuvens já são outros elementos na parte superficial que dão que completam essa decoração.
E aí nós estamos vendo que entre a palavra onde está escrito a professora e o nome da própria professora, também tem um espaço, que poderia ficar em branco, mas eu resolvi colocar outros elementos relacionados à disciplina, que tem a ver com cidades, não é? Então, neste caso, eu imaginei a simplificação da ideia de um prédio, né, ficando na frente, e logo em seguida a gente coloca silhuetas, coisas simples, para dar a ideia de que ali tem a área urbana da área da geografia, a área da cidade. E aí a gente constrói assim, ó, com facilidade, só linhas, só traços, porque é isso que é feito, é assim que é feito num lettering escolar. Do outro lado, já que eu fiz a ideia de área urbana, do outro, então, nós vamos fazer algo rural ou algo relacionado ao litoral. Então, basta fazer a ideia de um coqueiro, né? Coqueiro em primeiro plano, um coqueiro um pouco mais distante. Então, eu já estou usando algumas ideias de desenho, que é a ideia da perspectiva, o que está perto e o que está longe, tudo bem simplificado. E assim a gente constrói, faz toda a diagramação no lápis. Muito bem, agora que o desenho está pronto, vamos à finalização. Então, para finalizar, nós vamos usar alguns materiais artísticos. Esta linha, não é, de brush pen, aqui tem outra linha de canetinhas que tem de um lado a ponta redonda normal e do outro a ponta pincel, assim como canetinhas chanfradas, nanquim. Nós temos uma variedade de materiais, essas canetinhas também são bem interessantes, bem legais. Esses lápis macios e com o grafite bem forte para a gente poder trabalhar com desenho, pastel. Todo esse material que vocês estão vendo aqui, ó, são canetinhas, né, para a gente poder trabalhar, pintar, criar com muita dedicação, muito carinho. Esse daqui são outros materiais. Essa caixa aqui legal, de metal, protege bastante, né, os lápis. Eu quero agradecer então o presente que a Certic ofertou, para que a gente brinque, para que a gente crie, para que a gente produza, para que possamos fazer muita coisa legal. Vamos ao acabamento, porque o importante é fazer. E antes, olha só, esta é uma das camisetas feitas à mão. Então vocês estão acompanhando todo o trabalho artesanal para que a gente possa viver realmente uma vida melhor com arte. Vamos finalizar o nosso lettering escolar. Feito toda a parte do lápis, agora é a hora de usarmos aqueles materiais que eu já mostrei antes, né? Esses materiais que são legais para a finalização do trabalho. Este é o momento que você vai escolher as ferramentas para finalizar o seu trabalho. Então eu escolhi aqui essa caneta que eu vou abrir para que vocês possam ver, possam ter uma ideia de como ela vem e como ela deve ser utilizada. Então eu vou abrir, eu vou marcar aqui, cortar um pouquinho esse plástico que está difícil de abrir, tirar, e agora vamos experimentar pela primeira vez a caneta Posca. Essa caneta serve para muitas superfícies, depois eu comento sobre ela. Então vejam, a ponta ela é branquinha, tá vendo? Olha, branquinha. Eu vou riscar aqui na minha mão e percebam que ela não acontece nada. Por quê? Porque ali não tem tinta. O que eu preciso fazer? Eu vou agitar, então eu vou chacoalhar essa caneta, que dentro tem uma esfera que ajuda a misturar a tinta. Depois que eu agitar um pouco, aí eu vou até uma folha separada e faço umas apertadinhas. Então eu aperto algumas vezes e isso faz com que a tinta desça, não é? Dá uma chacoalhada e aperto, e olhem só, a ponta já ficou escura, ou seja, a tinta já desceu. E aí está, já podemos então começar a finalizar o nosso trabalho, a fazer o acabamento. Lógico que eu vou começar, como eu sou destro, né? Eu vou começar na parte superior
esquerda, porque aí a minha mão não fica passando em cima da tinta fresca e isso é bom porque não borra. Então eu vou marcando agora com cuidado e eu vou dar uma aceleradinha porque agora o processo já é mais simples, é só fazer o contorno, né, o acabamento. Se tiver alguma coisa que precise corrigir, eu posso fazer isso agora diretamente já na caneta, porque a construção e o risco básico já foi feito. Então vou dar uma aceleradinha para a gente perceber ver como que é o trabalho pronto, tá bom? Agora que nós chegamos na parte em que vai escrever o nome, né, da professora, eu vou fazer então usar outro tipo de caneta. Eu vou usar dessa caneta da CIS, né, que é a Brush Pen, que é uma caneta que tem um pincel. Ela, neste caso, esse estojo tem duas pontas. Uma que é a ponta normal, né, com arredondada, né? Aquela comum como essa daqui, não é? Um feltro, e do outro lado, olha, é parecido com um pincel. Então, nesse caso, esse estilo de letra eu vou fazer o brush lettering, ou seja, é aquela em que sobe fino, né? E quando aliás, desce fino e quando vai subindo, vai engrossando. Então é área fina e depois engrossa. Fina, e quando desce, vai engrossando. E aí ela vai ficando com essa característica, mais grosso, tá vendo? Aí vai subindo fininho. Aí depois você vai fino, desce, vai engrossando, aperta um pouquinho a brush. E aí você vai fazendo esse tipo de letra que você já faz automaticamente usando a Brush Pen. Você sobe fininho, quando desce aperta um pouquinho mais e aí ela engrossa. E essa é uma das características desse lettering, o lettering feito com a brush. Então é o famoso brush lettering, que é esse tipo de letra característico. Então já estou dando esse balanço, como vocês viram que eu esbocei antes. E aí, olha, essa linha também, ó, você começa fino, aperta um pouquinho, engrossa, sobe, desce, aí você tem esse traço com esse movimento aí. Também é legal trabalhar e é bom treinar também com canetas diferentes. Canetas com pontas mais grossas, médias e finas, para que o seu trabalho tenha também esse dinamismo. Então aqui já está praticamente finalizado. Esse trabalho, para quem gosta de preto e branco, já pode ser considerado um trabalho finalizado, pronto para poder ser apresentado e ser usado sem nenhum problema. Então este é o seu lettering feito em preto e branco. Pode deixar como está para quem gosta de trabalhos em preto e branco. Então, para quem gosta de cor, pode então, depois disso, espera secar um pouquinho e limpa toda aquela área de lápis. Então passa a borracha apagando o excesso de lápis, tirando um pouquinho. Por isso é importante na hora de fazer o esboço fazer fraquinho, porque aí nesse processo agora você passa a borracha e limpa com muito mais facilidade todo o lápis que foi feito, principalmente se na hora de passar a caneta foi corrigido alguma coisa que você gostaria de corrigir, ou seja, saiu fora do risco original do lápis. Então você apaga tudo, porque a partir de agora nós vamos então fazer uma segunda etapa, que pode ser que você goste ou não, depende do interesse de cada um. Como eu disse, poderia ficar já no preto e branco, porque já é uma característica bem legal, já fica pronto. Mas nesse caso, vamos aproveitar e já fazer as duas coisas. O preto e branco que já foi feito, finalizado, e agora vamos para a cor. E neste caso vamos usar aquele material simples que nós temos na sala de aula, que nós temos na escola, o lápis de cor, tá certo? Com o lápis de cor a gente começa a riscar. Então é importante escolher também a cor, não é? A cor que você pretende usar, porque é importante. Então eu imaginei, bom, para este mapa do tesouro, eu acho que nada melhor do que uma cor que lembra o ouro.
Então estamos fazendo então a pintura com o amarelo. E assim a gente vai escolhendo a cor de acordo com aquilo que nós vamos fazer. Isto é um trabalho que você faz pensado, não é? Porque é importante fazer o intuitivo, mas ao mesmo tempo também pensar naquilo que você deseja fazer para que tudo tenha coerência e saia do jeito que você gostaria que saísse. É assim que a gente procede para trabalhar com lettering escolar. Vamos dar uma aceleradinha? Muito bem, legal, né? Então, esta é a outra forma de você trabalhar o seu lettering escolar, a sua folha de rosto. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu vou na próxima aula me preparar, porque é importante agora avançarmos um pouco mais. Então, para a próxima aula, quem já conhece vai poder ver um passo a passo, porque nós vamos trabalhar com bullet journal. Quem não sabe o que é bullet journal vai conhecer e vai saber o que é e como se faz um bullet journal, que ele serve muito, principalmente nesse momento que nós estamos em quarentena, tendo que estudar, precisamos nos organizar. Esta é a função do bullet journal, fazer uma organização, um planejamento, para que você realmente possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível, mais produtiva, e que também fica com uma estética bem legal, bem agradável, porque você une o lettering, né, e a organização. Então, não percam no próximo vídeo. Até lá!